Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, meus amigos, minhas amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais uma oportunidade da nossa conversa, uma proposta de reflexão, de compreensão dos ensinos de Jesus. É o programa, seguindo aí em frente, Lições Fraternais com o livro Páginas de Vida Eterna. Hoje chegamos no capítulo 27, Liberdade em Jesus. O que será que ele quer dizer? Ele traz aqui de novo, igual da semana passada, um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Vamos para a leitura para a gente ver o que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que na opinião terrestre definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade, da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente, sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiários e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos, assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte, sublime, do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai Excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que eu quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. E assim foi o capítulo 27, Liberdade em Cristo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres, portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. A gente já falou sobre esse tema, agora é só reforçando, dando uma outra forma de interpretar isso, que vamos falar um pouquinho então da forma que Jesus chegou, numa época em que a religião predominante era o judaísmo. E a forma que Jesus chegou, isso impactou de certa forma a interpretação dos judeus. Por quê? Jesus chegou de uma forma muito humilde e, na interpretação dos judeus, aquele que seria o enviado de Deus chegaria de forma triunfante, de forma bem glamourosa, pomposa. Jesus, o inverso disso, chegou da forma humilde, naquela manjedoura, junto de animais, naquela estrebaria, como a gente sabe na história. Então, achavam também que ele destruiria a lei. Mas que lei é essa? A lei de Deus, aqueles 10 mandamentos que já estavam vigindo há muito tempo. E, na verdade, o que ele mais fez? Ele foi quem mais deu eficácia, porque além de ele pegar cada mandamento daquele e exemplificar no sentido de explanação, de orientação, ele demonstrava o amor ao próximo, que é a lei maior de Deus. E aí ele foi testado perante as autoridades. E ainda assim ele não perdia essa identidade, não atemorizava isso. Ele continuava fazendo que era a missão dele, que era a função dele, que era o compromisso que ele tinha com nós. Então ele separou o que era
do homem e o que era de Deus, quando ele nos disse aquela célebre frase: dai de César o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Ele ensinou-nos o bem pelo bem, sem retribuição, e não como nós ainda imaginamos muitas vezes, uma troca, né? Eu faço algo em troca. Não, com ele não existia essa questão da troca. É fazer o bem por automaticamente, como consequência, o bem que você vai receber na mesma proporção se você fizer o mal. É essa a noção que ele nos deu. A liberdade, diferenciada da libertinagem, que a gente confunde através das ilusões, né? Muitas das vezes a gente dá o nome de liberdade, mas que na verdade ali é uma libertinagem. É só lembrar daquela passagem que ele nos relatou sobre o filho pródigo, que ele queria parte da herança do pai, ainda vivo, para viver a vida da forma que ele bem entendia, e ele acaba o quê? Não se dando bem, né? Então, isso ele foi nos ensinando. E aí ele deixa claro que o quê? Que ele, mesmo mantendo a sua identidade, seguindo o caminho de exemplo, de ensinamento que ele nos deu, ele foi o quê? Ele foi condenado. Ele foi condenado, mas segue os seus mandamentos ainda assim, segue os seus princípios. Então ele tinha liberdade dentro dele. Muitas das vezes nós temos medo de alguma coisa, temos insegurança de alguma coisa, por causa da nossa fé, que muitas das vezes não é tão robusta como ensina nos evangelhos através de Jesus. E aí a gente fica um pouco temerário. Os interesses terrenos que muitas das vezes nos envolvem, que são passageiros, mas esses mesmos interesses terrenos, na verdade, muitas das vezes são as barreiras que nos impedem da compreensão da vida plena para ter essa liberdade. Liberdade de saber que hoje eu estou aqui, mas em outras vidas eu já vim em situação pior, hoje eu posso estar numa melhor, conforme os créditos que eu tenho. Mas Daniel, você não acabou de falar que a gente não tem troca com Deus? Sim, mas todo o bem que eu faço fica armazenado, tanto em mim como nas páginas divinas, assim como o mal que eu faço. Então a forma de reparar o mal é vindo fazer o bem, se eu quiser, porque eu tenho livre-arbítrio. Se eu quiser fazer o mal, eu faço o mal. Só que aí a minha conta de maldade também vai aumentando, enquanto a minha conta de bondade fica estagnada. Então essa é a reflexão que Jesus veio colocar para nós e nos ensinar, né? Ensinando que o amor não é apego, e a gente confunde muitas vezes esse sentimento. Essa é a liberdade. Se você acha que o amor é apego, pode ver que muitas das vezes esse amor te causa mal-estar, te causa angústia, porque é uma possessão e não é o amor. O amor é livre, o amor é leve, o amor é solto, o amor é liberto. O amor libera, o amor não aprisiona, né? Então, esses ensinamentos que Jesus veio nos trazer, que vai fazer entendimento para a nossa vida de, por exemplo, controlar os nossos impulsos, né? A gente tem os impulsos que a gente age, eu não levo desaforo para casa. Realmente, não leva desaforo para casa, mas leva angústia, leva remorso, leva sofrimento, leva dor. E aquilo que a gente tem de bom, que é o instinto, porque quando eu lhe digo instinto materno, o que vem à cabeça? Só coisas boas, porque instinto materno é proteção de mãe, é amparo de mãe, é zelo de mãe, é cuidado de mãe, é amor de mãe. Então esses instintos estão dentro de nós porque a nossa criação é divina. Nós viemos de Deus, somos originários de Deus, mas muitas das vezes esses nossos interesses nos aprisionam. Essas nossas vontades, esses nossos anseios nos prendem e não permite com que nós continuemos a caminhada. Então, como se explica muitas vezes, tenha raízes. Por quê? Raízes nós temos princípios, nós temos fundamentos básicos, basilares, que nos levam a ir adiante através desses princípios. Mas não tenha âncora, porque a âncora te aprisiona, só te deixa nesse lugar. É nesse sentido que Jesus veio conversar com a gente. É nesse sentido que ele veio falar para que nós tivéssemos a fé necessária para seguir adiante. Para quê? Para que sentíssemos essa liberdade. E liberdade junto dele. Conhecendo a verdade te libertaria, a verdade te libertará. Conheça a verdade te libertará. A gente já leu em lições passadas aqui. É nesse sentido que ele veio falar para nós. E aí, qual a sua reflexão sobre a liberdade em Cristo? Né? Esse é o tema que liberdade em Jesus, no capítulo 27. Faz a sua reflexão aí e a semana que vem a gente se encontra de novo. Combinado? Um forte abraço, fique com Deus e até a semana que vem.
assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.